Olá, amados de Deus. É sempre uma alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar as boas notícias, a boa nova, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou entre nós e que por graça Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa se mantenha. Nós temos custos e Deus assim proverá. Contamos com as suas orações e que você divulgue para que esse programa alcance cada vez mais pessoas que o Senhor quer tocá-las. Aqui está um livro interessante para a nossa estante hoje, que é Deus Mora Entre Nós. O autor é J. Carr Beale e Michael King. Deus Mora Entre Nós é uma espécie de trazer o Éden para a realidade da igreja. Aquilo que Deus estava vivendo no Éden, Ele quer viver isto na dimensão do relacionamento da igreja e a igreja na sua missão. A teologia do templo, que é a presença de Deus, Deus entre nós. A realidade, este Deus entre nós, Ele veio habitar em nós para que nós fôssemos a morada de Deus. No Éden, Deus estava com e agora Ele está em. E nós queríamos deixar aqui para você esta perspectiva com este livro que tem me ajudado bastante. Eu estou aqui, não terminei ainda a leitura dele, mas eu estou sendo muito edificado por ele e estou fazendo a indicação. Deus mora entre nós. Você tem a perspectiva de que Deus mora em você e no seu ambiente? Que assim seja, para que Ele viva e reine em nossos corações neste mundo caído. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Ótica Higienópolis, 2 lojas para melhor atender em Londrina. Hoje nós queremos falar sobre a vida sem ostentação. Saber sobre Deus é bem diferente de crer em Deus. Muitos sabem bastante sobre Cristo, embora não haja qualquer evidência de fé nessas pessoas. É gente erudita, mas descrente. Sabe muito, entretanto, não descansa, não crê. Muitos se denominam teólogos,
mas são incrédulos. Têm bons discursos, contudo, faltam-lhes os sinais dos cravos no curso da sua vida. Para o pregador A.W. Tozer, há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia. Essa teologia doce que vem da obra da cruz, do renunciar-se a si mesmo. Sem o esvaziamento de si mesmo, não há a plenitude do Espírito. Eu preciso ganhar a dimensão do esvaziamento, da minha presunção, da minha soberba, da minha arrogância, deste estado de ensimesmamento, onde eu me detenho com as minhas próprias ideias. Eu preciso de uma obra profunda de libertação. A morte do pecador com Cristo, ela precede a sua vida de santidade. Não existe santidade em Adão. No máximo, o que pode existir é moralidade a fórceps. Alguma coisa que é arrancada, que é tirada por uma educação, por uma religiosidade externa, profunda, mas não algo que brota, que nasce. Não há lugar para o ego na sala do trono de Deus. Nem os filhos do Altíssimo investem em sua promoção pessoal. Não há essa ideia de me exibir, de fazer-me notório para ser reconhecido pelas plateias. Mark Hopkins disse uma coisa muito interessante. O próprio ato de fé pelo qual recebemos a Cristo é um ato de completa renúncia do eu e de todas as suas obras como base para a salvação. Não é algo que o eu faça, mas é algo que foi feito e é algo doado. O cristão não vive se propalando, mas vive proclamando a suficiência de Cristo em todo momento de sua missão. Neste mundo caído, caótico e lamentavelmente caiado. A gente besunta, pinta a parede, mas ali está carcomido. Nós somos uma raça muito problemática e é preciso algo extraordinário acontecendo em nossas vidas. Quem busca seguidores para si mesmo não pode seguir o Cristo, que de si se esvaziou para viver totalmente na dependência do Pai. O cristão não é alguém que tem discípulos. No reino de Deus, não há discípulo de Cristo que queira ter discípulos para si. Deve ser um discipulador, sim, mas um discipulador para Cristo, nunca para si mesmos. Alguém outro dia falou comigo assim, olha,
Eu estava conversando com uma ovelha sua, eu disse, ovelha de quem? Não tem ovelha, quem tem ovelha é Cristo. O rebanho é dele. Nós somos, como dizia o Dr. Shedd, Russell Shedd, um homem de Deus que esteve aqui no Brasil muitos anos, morreu há 2 anos, ele dizia que nós somos como que aqueles cachorrinhos que um pastor tem, que servem para trazer as ovelhas para perto do pastor. Porque na igreja de Jesus Cristo só tem um pastor. Esse pastor é Cristo. E nós não somos pastores, no sentido exato. Nós somos esses cachorrinhos que conduzem. Então nós não podemos formar discípulos para nós. É bizarro ver um discípulo do mestre dizer que tem seguidores, mesmo que sejam virtuais. Tem gente que tem muitos seguidores virtuais. Quem segue a Cristo não segue estes que se intitulam guias. Jesus diz que um só é o vosso guia, o Cristo. Nós não temos guias e condutores. O cristianismo de Cristo não dá espaço para estes que querem se projetar fazendo adeptos em seus programas de poder. Não existe essa possibilidade. Nós precisamos ter essa consciência. No Evangelho não há nenhuma plataforma de lançamento para o alto, mas uma rampa de esvaziamento. O caminho de santidade é para baixo. É crescer em direção cada vez menos de nossa própria identidade humana. A Bíblia mostra que o crescimento no reino de Deus é sempre descendo, é sempre para baixo. João Batista viu isto com muita clareza. Quando ele viu Jesus, ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. E eu vi uma versão de uma irmãzinha muito simples no interior do Nordeste, que ela dizia assim, convém que ele cresça e que eu desapareça. Achei formidável. No cristianismo, quanto menos de nós, mais de Cristo. E isto, às vezes, ofende muito o mérito. Né? Não há altares, nem pódios, nem palanques, nem plataformas de lançamento na jornada dos discípulos do Cordeiro, pois a cruz nos esvaziou totalmente. A cruz esvaziou o Cristo, vindo até a morte, e morte de cruz. Não há lugar de destaque para quem morreu. Se morremos com Cristo, por que buscarmos ser reconhecidos pelos homens? Essa é uma ideia muito esdrúxula. Querer ser reconhecido se nós temos agora uma outra vida. O pregador inglês do século XIX, extraordinário pregador inglês, C.H. Spurgeon, ele, conversando com seus alunos no seminário, ele ensinava isto muito bem. Preparem-se, meus jovens. Preparem-se, meus jovens amigos, para se tornarem cada vez mais fracos. Preparem-se para mergulhar a níveis cada vez mais baixos de autoestima. Preparem-se para a autoaniquilação e orem para que Deus apresse este processo e que vocês se mantenham na dependência de Deus. Gente, isto é coisa extraordinária. Isso é algo que ultrapassa a nossa razão e que nos liberta tanto dos elogios como das críticas. Os elogios nos deixam orgulhosos e as críticas nos deixam deprimidos. Se nós pudermos ser libertos disto, nós vamos ter uma vida isenta de
necessidades de apreciação ou de medo de rejeição. Você me espera um instantinho que eu volto já já para a gente continuar pensando um pouco. Na Ótica Higienópolis, primamos pelo atendimento personalizado e com soluções exclusivas aos nossos clientes. Temos uma ampla variedade de produtos com as melhores marcas do mercado, além de uma capacitação técnica para proporcionarmos uma excelente experiência com os nossos óculos e lentes. E o que é melhor, você não paga mais por isso. Venha fazer um orçamento sem compromisso. Ótica Higienópolis, 2 lojas para melhor atender em Londrina. Então, eu estava falando há pouco sobre a questão do Spurgeon, quando ele diz que a gente precisa ser fraco. Por que fraco? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E que nós devíamos nos mergulhar a níveis cada vez mais profundos de baixa autoestima. Uma coisa que hoje é totalmente contrário. Você tem que ter uma grande autoestima. E nós precisamos ter a estima do alto, a estima de Deus. E não esta coisa do que os homens dizem de nós. Moisés disse algo de Israel que é muito sério em Deuteronômio capítulo 32, versículo 15. Ele diz assim: mas Jesurum não demorou a engordar-se e a se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento, empanturrado. Então, este povo abandonou a Deus que o criou e fez pouco caso da rocha da sua salvação. A palavra Jesurum significa o amado e também está se referindo a Israel, que ficou nédio, que ficou gordo, que ficou forte, que ficou pesado, que ficou empanturrado, que ficou corpulento. E o que aconteceu? Ele abandonou a Deus. Ele fez pouco caso da rocha da sua salvação. Com frequência, a fortaleza humana dispensa a dependência divina. Com frequência, o homem forte, o homem poderoso, ele se torna independente de Deus. Sangers, ele fez uma afirmação: o cristianismo tem um segredo desconhecido por comunistas e capitalistas. O segredo é como morrer para o eu. Porque tanto os capitalistas como os comunistas, eles têm interesses de dominação. E nós precisamos experimentar algo de libertação. Esse segredo torna-nos invencíveis, uma vez que nos torna invisíveis para os homens, embora bem visíveis para Deus. Nós precisamos ser libertos desta tendência de exaltação. O irmão chinês, Watchman, ele uma vez fez uma pergunta: o que significa para mim estar crucificado? O que significa para mim estar crucificado? E ele responde: penso que a resposta resume-se magistralmente nas palavras com as quais a multidão referiu-se a Jesus: fora com ele, fora com ele. O que significa crucificado? Fora comigo. Que eu saia da plateia,
que eu saia do palco, que eu saia da exibição, que eu saia da mania de chamar atenção, que eu saia dessa postura de querer ser o ator principal. Se estamos buscando um lugar ao sol e queremos ser visto pelas plateias, então, meus amados, nada sabemos sobre o que é o verdadeiro cristianismo. Nós estamos envolvidos com alguma coisa que nos mantém dentro desse sistema babilônico da exposição, do teatro, da visibilidade, do reconhecimento. Não há outra forma de viver a fé cristã senão levando o morrer de Jesus dia a dia em nosso estilo de vida. Se for assim, nós vamos em frente. Nós vamos sendo libertos dessa estrutura de dominação. Não há o menor problema de termos conhecimento teológico, nós podemos ter, não há problema nisso. O problema é fazer deste conhecimento título de reconhecimento pessoal. Achar que eu sou um doutor, eu sou uma pessoa importante porque eu galguei tantos conhecimentos, adquiri isto. Não há problema você ter conhecimento, mais ainda que tenha os montões. Mas isto não lhe garante. O apóstolo Paulo nos chamou a atenção, não lhe garante a sua fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo nos chamou a atenção sobre essa questão que o conhecimento incha, ele entumece, ele deixa a gente presunçoso, mas o amor edifica. A verdadeira sabedoria, ela sabe que não sabe. Por isso não se orgulha de saber. O sábio que sabe que não sabe, ele está sempre aprendendo e não se estufa achando que é o dono da verdade. Paulo sintetizou muito bem o caminho do cristão em 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versos 7 a 12. E há uma versão chamada A Mensagem, em que ele diz assim: se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adornos. Ou seja, em nossa vida, nós levamos a mensagem que é Cristo em nosso modo de ser, sem exibição, sem glamour, sem nenhuma forma de brilho. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Nós não temos muito brilho nós mesmos. Isto vem dele, isso vem do Senhor. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Muitas vezes nós estamos numa situação que não tem saída, mas nós sabemos que Deus vai nos dar o rumo. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Nós não estamos numa cafua, numa masmorra, num lugar deserto. Caímos, mas não estamos derrotados.
não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, farão a nós também. Julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive a sua vida em nós. É isto que faz a diferença. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que faz a vida dele mais evidente em nós, isto mostra que ele vive em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor, porque a vida de Cristo está em nós. Isso é o que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios. Esta realidade. Como você e eu temos vivido o cristianismo? Temos vivido para os altares ou para os porões? Para a visibilidade pública ou para o anonimato? Esta é a questão. A fé cristã é algo sem ostentação, sem necessidade de ser propalado. E é isto que nós estamos aqui provocando. Você já experimentou o seu novo nascimento em Cristo Jesus para viver uma vida, como ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas? Que Deus mantenha você e a mim com a consciência de que o Evangelho de Jesus Cristo é algo sem este glamour do mundo, mas com a inteira aceitação do amor de Deus, onde você pode descansar. Eu espero você no próximo programa, de coração para coração, para continuarmos olhando as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Até lá!